A tempestade no palácio, segredos e escândalos da família York. Buckingham Palace enfrenta uma das mais intensas tempestades midiáticas de sua história recente, desencadeada por revelações que parecem corroer, por dentro, a imagem da monarquia. A atenção pública se voltou para um núcleo familiar que antes permanecia quase intocado pelos holofotes, a família York. Entre os protagonistas desta crise está Andrew, cujo comportamento, ao longo dos anos, acumulou um histórico de controvérsias, culminando agora em acusações graves que ameaçam a própria credibilidade da instituição. Ken Worth, ex-oficial da Scotland Yard e antigo guarda-costas pessoal da princesa Diana, trouxe à tona um cenário perturbador ao classificar a rede formada por Andrew, Sarah Ferguson e Jeffrey Epstein como um vórtice tóxico. As palavras de Worth ganham força em meio a documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos que sugerem suspeitas chocantes. Andrew poderia ter vazado relatórios comerciais do Sudeste Asiático para o bilionário criminoso. O escândalo se intensifica com o vazamento de um e-mail de 2009, revelando Sarah implorando a Epstein por 20 mil libras apenas para pagar o aluguel, um momento degradante que expõe a vulnerabilidade e a dependência financeira da duquesa. Em meio à crescente pressão e ao evidente estado de pânico de Andrew, após longas horas de interrogatório policial, surge uma figura inesperada, Prince Edward. Historicamente reservado e discreto, Edward assume um papel decisivo. Sem hesitação, impõe um bloqueio de informações, isola a família York e retira de seu próprio irmão todos os privilégios e segurança reais. Este movimento levanta uma questão crucial. Será suficiente a purga implacável de Edward para proteger a monarquia e erradicar o que ele considera um tumor chamado York? E que outros segredos sombrios os arquivos de Epstein ainda podem revelar? Para Ken Worth, não há surpresa nesse desastre. Sua experiência como oficial da Scotland Yard, sobretudo durante os anos em que protegia Diana, permitiu-lhe observar o lado mais obscuro da vida dentro do palácio. Segundo ele, a crise de Andrew não é um acidente, mas o resultado inevitável da arrogância e do comportamento imprudente de um homem, envolto em títulos e privilégios. Worth recorda os corredores vermelhos do palácio, onde Andrew se movia com altivez, tratando subordinados como meros objetos e distribuindo ordens com gestos de desdém. A atitude de superioridade de Andrew, acredita Worth, não era apenas uma questão de comportamento, era a manifestação de uma mentalidade que colocava o poder acima de qualquer limite moral ou legal. O verdadeiro perigo, no entanto, começou quando figuras do submundo, simbolizadas por Jeffrey Epstein, conseguiram ultrapassar barreiras de segurança sob a anuência direta de Andrew. Epstein não se comportava como um visitante respeitável. Caminhava pelos aposentos privados da família York, com a postura de um credor ou manipulador, inspecionando os membros da família como marionetes. A relação entre Andrew, Sarah e Epstein não era simplesmente fruto de festas impulsivas ou férias luxuosas. Worth identifica uma simbiose corrupta. Andrew buscava liberdade financeira sem limites e prazeres que o Tesouro Nacional jamais cobriria, enquanto Epstein almejava usar o prestígio da monarquia como escudo para expandir seu império criminoso. Diversas ocasiões, testemunhadas por Worth, mostram Andrew aceitando maletas misteriosas de representantes de Epstein, com um sorriso de satisfação que denunciava arrogância e imprudência. Era da crença equivocada de que o poder real poderia encobrir qualquer ação ilícita. O alerta de Worth surge então como um golpe direto à fachada de inocência que a família York tenta manter, revelando que esses crimes não são apenas consequências da sedução de Epstein, mas ações conscientes de Andrew e Sarah, motivadas por ganância e desprezo pelas consequências. A tempestade que agora atinge Buckingham Palace é apenas a superfície de um problema muito mais profundo. A exposição midiática força a monarquia a confrontar seus próprios limites e a refletir sobre os mecanismos de proteção e responsabilidade dentro de sua estrutura. As palavras de Worth não são apenas denúncias, são um espelho da decadência interna, um alerta de que privilégios e títulos não tornam imunes às consequências de escolhas imprudentes e moralmente questionáveis. A reação de Edward
ainda que drástica, evidencia uma tentativa de restaurar controle e preservar a legitimidade da coroa. No entanto, a percepção pública já foi afetada. Documentos, testemunhos e relatos indicam que os anos de complacência, de excesso de confiança e de relações duvidosas dentro da família York prepararam o terreno para um colapso quase inevitável. Cada ação, cada decisão impensada, cada acordo secreto com figuras de reputação duvidosa contribuiu para que a monarquia enfrentasse não apenas uma crise de imagem, mas uma crise moral profunda. Milhares de páginas dos arquivos relacionados a Jeffrey Epstein emergiram da sombra, carregando detalhes perturbadores, selados com a autoridade incontestável de agências federais. Informações que antes se escondiam sob camadas de burocracia e privilégios reais tornaram-se públicas, deixando um príncipe sem refúgio, confrontado com evidências que não poderiam mais ser ignoradas. A força policial de Thames Valley, pressionada por uma opinião pública enfurecida e pela impossibilidade de contestar os fatos, agiu de forma inédita. Não houve cavalarias reais, tapetes vermelhos ou deferência às honrarias que antes protegiam a nobreza. O príncipe foi levado diretamente a uma sala de interrogatório fria e implacável. Suas paredes cinzentas absorvendo qualquer vestígio de influência ou poder que pudesse existir fora dali. O estalo metálico da porta, como uma sentença, cortou qualquer ligação com o mundo externo, transformando o privilégio em impotência. Durante 11 horas, o interrogatório não foi uma conversa, foi uma tortura psicológica sistemática, projetada para despir camadas de mentiras, arrogância e enganos. As luzes fluorescentes brancas cegavam, refletindo em cada gota de suor que brotava da testa enrugada do príncipe. O luxo e o conforto que outrora moldaram sua existência foram substituídos por uma cadeira de metal rígida, pela dureza de uma mesa fria, pela frieza impassível dos investigadores. Fotografias e extratos bancários caíram sobre a mesa como punhos invisíveis, mas o golpe final não veio das imagens comprometedoras, com menores de idade em festas depravadas. O impacto fatal estava contido em um único arquivo, suas bordas amareladas e protegido por uma bolsa plástica de evidência. Sem uma palavra, o investigador principal deslizou o documento à frente do príncipe, e as palavras, em caixa alta, que estampavam o topo da página, atingiram-no como um soco direto. Southeast Asia Commercial Confidential Report. Junto ao relatório, o selo real, reservado apenas para missões de maior urgência nacional, confirmou o horror. Informações estratégicas vitais, ligadas à sobrevivência econômica e diplomática do Reino Unido, estavam entre os documentos que Andrew manteve enquanto atuava como enviado comercial. Como tais segredos cruciais foram parar nas mãos de Jeffrey Epstein? A resposta estava estampada na própria assinatura do príncipe. Não foi acidente nem negligência administrativa. Era traição pura e simples. O interrogatório transformou a linha entre a depravação pessoal e a traição à segurança nacional em algo irreconhecível. Andrew não era apenas um homem com escândalos sexuais. Ele era alguém que colocou segredos nacionais como moeda de barganha para manter sua posição dentro de uma rede subterrânea de poder e corrupção. Cada hora que se seguiu testemunhou a desintegração psicológica de um ser humano acostumado a privilégios, agora reduzido a palavras gaguejadas e justificativas ridículas, desesperado para encontrar qualquer saída. Quando finalmente foi liberado sob fiança, não foi um gesto de clemência, foi uma pausa sufocante, um breve interlúdio antes do inevitável golpe que se aproximava. Saindo da delegacia, suas roupas amassadas e seu rosto pálido como cinza mostravam a evidência de sua queda. Toda a máscara havia sido arrancada, toda a confiança dissolvida e a consciência de que o laço da lei e da justiça agora apertava sem chance de alívio, mergulhou o príncipe em um estado de pânico absoluto. Este episódio não se limitou a expor crimes pessoais. Ele revelou como a intimidade com o poder pode ser usada para manipular sistemas inteiros, como a confiança pública e o segredo de Estado podem ser violados, e como a realeza, mesmo com séculos de tradição, não é invulnerável diante da verdade. Buckingham Palace, com toda sua pompa e aparente invencibilidade, foi lembrado de que os escândalos não escolhem portas, títulos ou coroas. Eles atingem aqueles que erram, independente da posição que ocupam.
O legado de Andrew agora está manchado não apenas pelos atos depravados em sua vida pessoal, mas pela marca indelével da traição ao próprio país. Cada documento revelado é uma cicatriz, cada foto um lembrete cruel de como o poder pode ser usado e abusado. E enquanto o mundo observa, uma lição clara se impõe. A verdade, uma vez liberada, não perdoa, não recua e, sobretudo, não escolhe vítimas. Ela simplesmente destrói as barreiras que acreditávamos inquebráveis. Enquanto o Duque de York se contorcia nos estertores de sua desgraça, em outro canto do palácio, uma segunda lâmina silenciosa havia sido desembainhada, atingindo diretamente o coração da família York. Desta vez, o alvo não era Andrew, mas Sarah Ferguson. A tempestade que se abatera sobre Buckingham Palace não poupava ninguém. Documentos vazados do obscuro arquivo de Jeffrey Epstein continuavam a ocupar as primeiras páginas dos jornais com velocidade alarmante, enquanto os paparazzi, ávidos por cada detalhe, rapidamente filtravam a imensa quantidade de informações, encontrando fragmentos precisos que desnudassem a mediocridade de quem carregava títulos aristocráticos. O golpe não vinha de contratos milionários ou fotografias comprometedoras. O dano, profundamente letal, residia na trivialidade desesperadora do conteúdo. Uma série de e-mails enviados em 2009 emergiu como a prova que ninguém poderia contestar. Dentro de seu apartamento privado, Sarah Ferguson se trancou, cortinas cerradas, mãos trêmulas segurando o tablet. O brilho da tela refletia seu rosto pálido, maquiagem borrada pelo suor. O fundo branco das notícias online, com letras negras espessas, corroía sua mente como vermes invisíveis. Uma manchete vermelha se destacava na tela. Ex-princesa da realeza implora a Epstein por dinheiro de aluguel. Abaixo, um screenshot claro do e-mail digitado por suas próprias mãos revelava palavras desesperadas, deixando qualquer possibilidade de negação impossível. Jeffrey, estou realmente no fim do caminho. Por favor, me ajude. Preciso de 20 mil libras. Vão me expulsar de casa. Não tenho mais a quem recorrer. 20 mil libras. O valor, risível, era quase insignificante no mundo de palácios, com centenas de cômodos. Ainda assim, era o preço que Sarah estava disposta a pagar por sua própria dignidade. A verdade nua e crua rasgou a última fachada de glamour que ela havia construído com tanto cuidado. Não se tratava de uma ex-membro da família real injustamente arrastada para um escândalo. Ela se revelava como uma devedora rastejante, disposta a abandonar todo o respeito próprio, ajoelhando-se para implorar a um criminoso sexual, apenas para manter uma ilusão de vida luxuosa. A imagem da duquesa elegante, frequentadora de eventos beneficentes prestigiados, se despedaçava diante de todos, deixando apenas o vazio de uma existência parasitária. Essa revelação provocou indignação imediata no público. O povo britânico, que continuava a pagar impostos religiosamente, sentiu-se humilhado ao testemunhar tal personagem esconder-se atrás de títulos nobres. Toda a tentativa da família York de se justificar foi pulverizada. Como poderiam alegar inocência quando suas próprias mãos haviam redigido palavras implorando por dinheiro sujo? Dentro do apartamento, a atmosfera tornou-se sufocante. A porta do quarto de Sarah foi violentamente aberta. Andrew entrou, olhos injetados de sangue, roupas amarrotadas, impregnadas com o odor do medo. Em sua mão, um jornal impresso, a capa esmagada revelando o e-mail de Sarah. Que tipo de lixo é este? Rugiu Andrew, a voz quebrando, enquanto atirava o jornal amassado no ombro de Sarah. Você nos transformou em mendigos baratos diante de todo o mundo. Sarah explodiu. Sua humilhação se transformou em raiva pura. Avançou, agarrando o colarinho de Andrew, unhas cravando-se na carne. Que direito você tem de gritar na minha cara? Por causa de quem tive que me rebaixar e implorar por dinheiro. Você cortou todas as minhas saídas, me deixou à mercê, enquanto ainda usava dele para financiar seus hábitos sujos. Você acha que seus arquivos no Sudeste Asiático são mais nobres que meu e-mail? Enquanto a mídia atacava a família real como lobos famintos e os funcionários murmuravam rumores escarnecedores entre si, Prince Edward emergiu das sombras. Até então, o público via Edward como uma sombra pálida, um membro discreto e inofensivo da família real. Mas essa percepção estava profundamente equivocada. Quando a coroa vacila à beira de um precipício, criado por aqueles que carregam sangue real, não bastam sorrisos diplomáticos ou discursos de conforto. O que se exige é sangue frio e ação decisiva. E Edward estava pronto para brandir a lâmina.
Sem convocar reuniões ou sentar-se em mesas de consultas intermináveis, Edward caminhou com passos firmes pelo corredor leste do palácio, os saltos de seus sapatos ecoando como sentenças. Adentrou a sala central de comunicações com uma força que fez a pesada porta de carvalho bater contra a parede de pedra. O caos que preenchia o ambiente, com telefones tocando sem cessar, desapareceu instantaneamente, substituído por um silêncio absoluto. Todos os olhares se voltaram para o príncipe, ereto na porta, com o semblante tão rígido quanto o gelo milenar. Não houve cumprimentos. A autoridade de Edward preenchia o espaço de forma incontestável. Ele se dirigiu diretamente à mesa do chefe de comunicações, o homem colocado ali por Andrew anos antes. Sobre a mesa, uma pilha de documentos recém-impressos aguardava aprovação, rascunhos de comunicados destinados a suavizar a imagem da família York, tentando transformá-los em vítimas diante da imprensa. Com um olhar cortante, Edward estendeu a mão e rasgou cada papel, lançando os pedaços na lixeira diante de todos os presentes. Virou-se então para a secretária trêmula e com a voz grave e pausada decretou: todos os esforços para exonerar o príncipe Andrew devem cessar imediatamente. O palácio não emitirá uma única palavra para defender aqueles crimes deploráveis. A partir deste momento, a monarquia e a família York são duas entidades completamente separadas. Não havia necessidade de confrontar a imprensa ou explicar-se a ninguém. Edward bloqueou canais de comunicação, confiscou todos os dispositivos eletrônicos do pessoal da ala oeste, onde Andrew residia, e cortou fisicamente todas as linhas telefônicas criptografadas que ligavam o escritório de Andrew ao mundo exterior. O príncipe transformou os aposentos do irmão em uma ilha deserta no coração de Londres, cercada por um silêncio sufocante e total isolamento. Cada tentativa de conexão com o mundo externo foi eliminada. Qualquer apoio ou informação foi interrompido, deixando Andrew à mercê de sua própria desorientação. Dentro da ala oeste, a situação rapidamente se deteriorou. Andrew, submetido a 11 horas de interrogatório pela polícia do Vale de Temapme, já experimentava uma fratura em seu orgulho. Mas a verdadeira ruptura ocorreu com o isolamento imposto por Edward, que funcionou como catalisador do pânico. Andrew digitava freneticamente números em um telefone fixo dourado, mas tudo o que recebia era o som monótono do tom de descagem morto. Frustrado, lançou o aparelho contra a parede de carvalho, estilhaçando o vidro de uma pintura valiosa e espalhando fragmentos pelo tapete de lã, sem se importar com o luxo que o cercava. A sanidade começava a desmoronar diante dele. Em desespero, Andrew correu para a porta principal da residência privada, determinado a escapar, encontrar um carro e chegar ao escritório de seu advogado. Cada passo refletia o efeito devastador de uma estratégia que não necessitava de violência física, mas de controle absoluto. O conflito não se manifestava por armas ou tiros, mas pelo silêncio sufocante, pelo bloqueio total de qualquer recurso externo, pela sensação de abandono imposto pelo próprio sangue. O instante em que a mão tocou a maçaneta de bronze, Andrew percebeu que algo havia mudado de forma irreversível. A porta foi empurrada contra ele com força. 2 guardas reais em trajes civis surgiram do nada, rostos desconhecidos e olhos frios, desprovidos de qualquer traço de emoção. Não eram os soldados habituais que curvavam-se respeitosamente quando ele passava. Eram homens do príncipe Edward. Saia do caminho. Sabe quem eu sou? Sou um príncipe. Andrew gritou, veias verdes pulsando nas têmporas, braços agitando-se para afastar os guardas. Mas eles não cederam. Um deles, sólido como um muro de pedra, deu um passo à frente, obrigando Andrew a recuar pelo corredor. Senhor, ordens de cima determinam que você não pode deixar esta área. Todas as suas autorizações de segurança pessoal foram revogadas. Revogadas. Apenas essa palavra caiu sobre Andrew como um martelo. Ele buscou no bolso o cartão magnético com o brasão real, o mesmo que abria portas e ignorava barreiras de segurança nacionais. Com desespero, tentou usá-lo no scanner. Um bip seco. O LED vermelho piscando. Acesso negado. O símbolo de poder transformara-se em plástico inútil. Andrew recuou, olhos arregalados, peito arfando. Títulos, privilégios, proteção, tudo evaporou diante de seus próprios pecados. Sua sanidade começou a ruir. Ele se virou e entrou novamente, batendo a porta atrás de si. No interior do aposento, Sarah estava encolhida no sofá, olhos vidrados após a exposição de seus e-mails suplicantes.
Dois seres outrora no auge da fama, agora se reduziam a cascas vazias, aprisionados no luxo que compraram à custa de sua honra. A ala oeste do palácio tornou-se uma prisão silenciosa, onde o desespero e o pânico sufocavam qualquer esperança. À medida que a noite caía sobre os domos cinzentos de Buckingham Palace, Edward entrou na ala oeste. Sem aviso, sem batida, empurrou as portas do salão particular de Andrew. O espaço enorme, impregnado de álcool e desespero, exalava decadência. Andrew estava desleixado, sentado em uma poltrona de couro, gravata torta, cabelo desgrenhado. Sarah encolheu-se ainda mais aterrorizada, evitando levantar os olhos. Edward avançou lentamente, sem gritos, sem condenações. A crueldade estava no silêncio mortal que preenchia o ambiente. Do bolso, tirou um arquivo e o atirou sobre a mesa de vidro. O impacto derrubou taças de cristal abandonadas. Não eram documentos administrativos comuns. Eram a cópia dos 20.000 e-mails de Sarah, junto à página de rosto do relatório de inteligência comercial do Sudeste Asiático, manchado pelas digitais de Epstein. Andrew ergueu os olhos vermelhos para o irmão mais novo, tentando encontrar resquícios de laços sanguíneos, alguma brecha para suplicar clemência, mas o olhar de Edward era uma lâmina invisível, implacável. Sua arrogância chegou ao fim. A voz de Edward ecoou firme, pesada como 1000 toneladas. Você destruiu sozinho a dignidade desta família em troca de dinheiro sujo. Agora não tem mais direito de usar o que não lhe pertence. Edward não ordenou nada aos guardas. Aproximou-se tão próximo que Andrew sentiu o frio que emanava do irmão. Sua mão agarrou a faixa honorária sobre o peito do príncipe, símbolo máximo de reconhecimento real. Com um puxão decisivo, arrancou-a. O som do tecido, rasgando, ecoou pelo salão. Botões dourados saltaram, espalhando-se pelo chão de mármore. Andrew recuou, mãos sobre o peito vazio, respirando com dificuldade, a humilhação penetrando cada fibra de seu corpo. O silêncio da noite, em Palácio de Buckingham, foi quebrado pelo som de vidro estilhaçando-se em 1000 pedaços. Edward virou-se para a vitrine que guardava os cartões de privilégio de segurança e as chaves das propriedades reais de Andrew. Com um único golpe pesado de sua bengala, a barreira de cristal se despedaçou. Sem hesitar, ele varreu todos aqueles símbolos de poder para dentro de uma caixa de couro preta que trouxera consigo. Todos os recursos, todos os títulos, toda a proteção do palácio reservada à família York estão oficialmente revogados a partir deste momento, declarou Edward, com um tom desprovido da menor pitada de compaixão. Com um estalo, fechou a caixa. Dentro dela repousava todo o orgulho e o legado de Andrew, agora seguros nas mãos de quem detinha o verdadeiro poder. Sarah Ferguson, tomada pelo desespero, rompeu em soluços, tentando se arrastar para abraçar as pernas de Edward e implorar misericórdia, mas ele apenas lançou-lhe um olhar de desprezo, como se evitasse tocar uma peça de lixo contagiosa. Virou-se e afastou-se, deixando para trás uma sala devastada, onde aqueles que outrora se consideravam realeza estavam agora despidos, sem um único resquício de honra para se proteger. Mas o castigo não se limitou às portas fechadas. A verdadeira retribuição deveria ser exposta sob o frio e impiedoso luar de Londres. Ao sair da ala oeste, Edward encontrou uma equipe em uniformes de manutenção real, esperando sob seu comando. Sem hesitar, deram início à derrubada do estandarte real que flutuava sobre as portas da residência de Andrew. A estrutura metálica foi arrancada com esforço. A bandeira caiu ao chão frio, pisoteada acidentalmente por um salto. O símbolo de refúgio eterno fora erradicado. Simultaneamente, a enorme equipe de segurança que vigiava a família York dia e noite recebeu ordens imediatas de retirada. Um por um, os veículos blindados rugiram e deixaram o terreno, abandonando um vasto pátio frio e desolado. Não havia mais guardas, nem criados. A mansão magnífica transformara-se em um casulo vazio, desprovido de vida no silêncio da madrugada. Dentro da escuridão, Andrew agarrava-se à moldura da janela, olhos ocos, seguindo os faróis dos veículos de segurança, desaparecendo entre as árvores. Ele compreendeu uma verdade brutal. Não estava trancado em uma prisão comum, mas condenado a uma morte social muito mais implacável do que qualquer grade de ferro poderia impor. Edward havia executado um exílio definitivo, arrancando-lhe títulos, proteção,
e recursos vitais. 2 parasitas, uma vez aninhados na segurança do poder, agora estavam expostos à fúria do público e à perseguição implacável da lei. O eco do pesado portão de ferro da ala oeste fechando-se cortou a noite com um clangor penetrante. As fechaduras foram trancadas do lado de fora. Aqueles que haviam vendido sua honra por migalhas estavam oficialmente exilados da proteção da coroa. Os lustres de cristal do salão ficaram escuros, entregando a mansão às sombras que engoliam as 2 figuras encolhidas em medo. Uma vitória silenciosa, mas brutal, para quem detinha o verdadeiro poder. Cada mancha, cada laço de corrupção fora cortado por um punho de ferro sem misericórdia. O fechamento dos portões marcou o fim do capítulo mais sombrio da família York. O príncipe Edward, com mão firme, balançou a espada da purga, arrancando privilégios e jogando traidores para fora do aconchego da monarquia. A sensação de vindicação, ao testemunhar o mal, destituído de seus títulos, entrelaçava-se com a frieza arrepiante do poder real. A mensagem era clara: ninguém acima da lei, ninguém acima da responsabilidade, nenhum título poderia proteger aqueles que se deixassem corromper. A sociedade observava atônita, refletindo sobre a linha tênue entre justiça e crueldade. Seria este golpe de Edward um ato de justiça merecida ou a frieza calculada de um império tentando salvar sua própria coroa? A história da família York, marcada por escândalos e humilhações, deixou de ser apenas um segredo de corredores palacianos. Transformou-se em uma lição pública sobre poder, reputação e o preço da arrogância. A mansão, agora silenciosa, permanecia como um monumento à queda de 2 indivíduos que se consideravam imortais. O que restava era apenas o eco do poder verdadeiro, implacável, que não perdoa deslizes e expõe para todos verem aqueles que ousam brincar de realeza sem respeitar a responsabilidade que isso implica.